Olá pessoal, professor Ednilson, gravando para o curso técnico em segurança do trabalho. Nós vamos falar aí sobre a NR1. Então, para que vocês possam acompanhar o, o site, né, da onde a gente pega as NRs. Então, como eu sempre falo para vocês em todas as nossas aulas, né, sempre que vocês forem consultar uma NR, tá, uma norma regulamentadora, entrem no site da Secretaria Especial do Trabalho, né, que é o site do ENIT, tá? Então, quando vocês forem acessar, eu sempre falo isso para vocês, sempre falei em sala, cuidado quando vocês baixarem as normas, né? Às vezes a gente baixa as normas e deixa ela no computador, deixa elas numa pasta, salva. Temos que tomar bastante cuidado com isso porque as normas elas mudam bastante, tá? Elas passam por bastante atualizações, então atualizações periódicas, tá? E a gente tem que estar atento, tá? Nós, como técnicos, temos que estar atentos a essas mudanças para que a gente não fique para trás, tá? Então eu vou mostrar para vocês aqui, ó, vocês entram lá no Google, né? E digita ENIT. Enter. Então tá aqui, ó. O ENIT, o que significa, né? Tá aqui, ó, é Escola Nacional de Inspeção do Trabalho, tá? Então nós estamos muito acostumados, né? Durante muitos anos, nós tivemos aí o Ministério do Trabalho, né? Que era, né, um ministério e deixou de ser um ministério, né? Então ele foi incluso em outra pasta e criou-se a Secretaria Nacional de Segurança do Trabalho. E aí nós temos aqui a Escola Nacional de Inspeção do Trabalho, o ENIT, tá? Então você clica no site do ENIT, tá? Então vai estar aqui, ó, ENIT, Inspeção do Trabalho, tá? Vai ter bastante informações para vocês aqui, ó, Covid, Campat, Segurança do Trabalho e tem aqui, ó, o link, tá? O ícone, normas regulamentadoras atualizadas. Então, se você continuar navegando, né, vai ter aqui, ó, autodiagnóstico trabalhista, vídeos, live, notícias, tá? O que interessa para nós é isso aqui, ó, normas regulamentadoras, ZNRs, atualizadas, tá? Então o Ministério do Trabalho ele foi incluso aqui no Ministério da Economia, tá? Então ele vem aqui com o texto e ele vai aparecer aqui, ó, todas as NRs, ó. NR1, NR2, NR3, 4, 5, 6 e assim por diante, ó, até a nossa última NR, que é a NR37, tá? Então vamos clicar aqui na NR1, que é o objetivo do nosso estudo. E nós vamos mostrar para vocês aqui, tá? Então nós temos aqui a NR1, ó, link do texto vigente. E a NR1, que é a Disposições Gerais e Gerenciamento de Riscos Ocupacionais, que é o novo texto, né, que vai entrar aqui, ó, em vigência, ó, um ano a partir da sua publicação, tá? Então, a lei aqui é 6.730, de 9 de março de 2020. Então, essa norma, a nova NR1, ela vai entrar a partir de 9 de março de 2021, tá? Então nós estamos com o nosso segundo semestre, tá? Então o ano que vem nós já vamos colocar em prática a nossa nova NR1. Por isso ela vai ser o objetivo aqui do nosso estudo, tá? Então nós vamos passar para vocês que nós temos aqui o texto vigente, tá? O texto vigente ele não muda, não vai mudar muita coisa. Tá? Ele não vai mudar muita coisa em relação aí ao texto, né, do novo texto e vai ser incluso aí algumas são novas considerações, porque esse novo texto aqui, ó, ele não fala ainda do gerenciamento dos riscos ocupacionais, tá? Então, se vocês olharem, nós temos 3 normas que vão entrar em vigor em março de 2020.
que é a NR1, a NR7 e a NR9, tá? Então aquele nome que nós conhecemos de PPRA, né, que é o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, ele vai deixar de existir e vai passar a ser o PGR, né, que é o Programa de Gerenciamento de Risco, tá? Então, sempre, pessoal, que vocês precisarem acessar uma NR, acessem por esse site, tá? Não deixe salvo no computador, tá? Porque se vocês deixarem salvo no computador, olha o que pode acontecer com vocês aqui, ó. Eu vou mostrar para vocês. Eu vou abrir aqui, deixei a tela escura aí para vocês um pouquinho, mas eu vou abrir aqui uma NR para vocês darem uma olhada. Tô com ela na tela aqui, ó. Olha o que pode acontecer. Tá vendo aqui, ó? Eu tô com a NR1, ó, Norma Regulamentadora de Disposições Gerais. Então ela tá aparecendo aqui para mim, ó, a última atualização 31/7/2019, tá? Então essa norma ela já é a norma que está com o texto vigente, tá? O texto dela tá vigente. É aquele que eu mostrei para vocês, ó, tem 11 páginas, tá? E nós temos esse novo texto, tá? Que a NR ela passou aqui pela atualização em 9 de março de 2020, tá? Então, deixa eu deixar escuro para vocês aqui a tela de novo. E deixa eu ver se eu tenho aqui mais uma coisa. Não, eu já deletei, tá? Já deletei. Eu ia mostrar para vocês a NR, a primeira NR1, tá? Eu ia mostrar para vocês aqui a primeira NR1, tá? E aí vocês já iam entender aquilo que eu estou falando para vocês para tomarem cuidado com deixar a NR por causa disso aqui, tá? Você pode estar com uma NR desatualizada aí e você está seguindo uma regra que já foi vencida, tá? Então, a NR ela entra aqui com seus objetivos, campo de aplicação, tá? Fala do gerenciamento de risco ocupacional, então ela traz aqui o sumário, né, até o item 1.9, tá? E também a nova NR1 ela traz dois anexos, né? Um anexo com os termos e definições e o anexo 2 com as diretrizes e requisitos mínimos para a utilização da modalidade de ensino à distância semipresencial, tá? O que ela está falando com isso? É que na NR antiga, alguns treinamentos eles não eram autorizados a ser feito de maneira semipresencial, tá? Então agora com o novo texto da NR1, ele está autorizando alguns treinamentos, né? Desde que seja, né, tenha todo um acompanhamento pedagógico, tenha toda uma metodologia, né? Não é simplesmente vou fazer um curso online, vou pegar uma plataforma como do Moodle, né, ou até mesmo o Google Classroom que a gente está usando, para fazer aí treinamento de segurança do trabalho, tá? Então, não é bem por aí, tá? Então, o objetivo da NR1, tá? É estabelecer aí as disposições gerais, o campo de aplicação, os termos e as definições comuns às normas regulamentadoras relativas à segurança e saúde no trabalho e as diretrizes para o gerenciamento de risco ocupacional e as medidas de prevenção em segurança e saúde no trabalho, tá? Que é o termo SST. Às vezes a gente escreve muito esse termo, né? SST, SESMIT, tá? Então vamos já ficar aí familiarizado com esses termos aí, tá? Para fins de aplicação desta norma regulamentadora, a NR, consideram-se os termos e definições constantes no anexo 1, tá? Então, se a gente descer aqui a NR, tá? Essa NR aqui tem 16 páginas. Nós temos aqui embaixo, ó, item 1.9, nós temos aqui, ó, anexo 1, tá? Ó, termos e definições. Então ele vai dizer os termos aqui, ó. O que que é um agente biológico? Ah, eu tenho dúvida do que é um agente biológico. Agente biológico tá lá, são micro-organismos, parasitas,
materiais originados de organismos que, em função de sua natureza ou tipo de exposição, são capazes de acarretar lesão ou agravo à saúde do trabalhador. Exemplo, bactérias, bacilos, antraxes, vírus, linfotrópicos, né? Ou trava-línguas, né? Tem muito trava-línguas nesse negócio aqui, né? Agentes de doenças, fungos e assim por diante, tá? Ó, agentes físicos, qualquer forma de energia que em função da sua natureza, intensidade e exposição é capaz de causar lesão ou agravo ao trabalhador. Exemplo, ruído, vibração, pressão anormal, temperatura extrema e assim por diante. Fala dos agentes químicos, ó, o que é um canteiro de obra? Local, ó, empregado, pessoa que presta serviço de natureza não eventual. Empregador, empresa, tudo descrito, os termos e definições. Se algum termo e definição você tiver dúvida, nós vemos aqui no anexo 1 e podemos tirar aí as nossas dúvidas, ok? O campo de aplicação, então, a NR ela aplica-se aí a todos, né? Empregadores e empregados urbanos e rurais, tá? Então, aplicam-se aí nos termos da lei aos empregadores e empregados, tanto os urbanos quanto os rurais. A ANR são de observância obrigatória pelas organizações e pelos organismos públicos de administração direta e indireta, bem como o Poder Legislativo, Judiciário e Ministério Público, que possuam empregados regidos pela consolidação das leis do trabalho. Então aqui, gente, nós podemos ver que as NRs elas são aplicáveis tanto a empresas privadas, empresas públicas, né, prefeitura, estado, Ministério Público, ó, Poder Legislativo, Judiciário, Ministério Público, tá? Todos que possuam aí empregados regidos pela CLT. E aí ela fala também que nos termos da lei aplica-se o disposto a outras relações jurídicas, tá? Outras relações jurídicas, se a gente for lembrar aí de relações trabalhistas, né? Nós temos os trabalhadores portuários, né? Que são regidas aí por outras legislações, empregados domésticos, né? Vocês lembram das nossas aulas lá do primeiro semestre, tá? Então, a observância das NRs não desobriga a organização ao cumprimento de outras disposições com relação à matéria que seja incluída, Código de Obras, Regulamentos Sanitários dos Estados, município, bem como aquelas oriundas de convenção e acordos coletivos de trabalho. Então, também, né, tem os acordos coletivos de trabalho, os estados, os municípios têm as suas legislações, tá? Então nós temos que ficar bastante atentos a isso. Então aqui vem o item 1.3, vem a competência e estrutura, né? Então vai falar da Secretaria do Trabalho, qual que é a função da Secretaria do Trabalho, a formular e propor diretrizes, promover o CAMPAT, né? Que é a Campanha Nacional de Prevenção de Acidentes de Trabalho, coordenar e fiscalizar, promover a fiscalização, participar da implementação da política nacional, né? Que é o PNSST, conhecer em última instância os recursos voluntários e assim por diante, tá? Então vem falando aqui qual é a função da Secretaria do Trabalho. Direitos e deveres, ó, cabe ao empregador. Então, gente, as empresas devem fazer o quê? Cumprir e fazer cumprir as disposições legais e regulamentares sobre saúde e segurança do trabalho. Então, já perguntaram para mim, professor, eu posso fiscalizar um empregado terceiro, né? Ele não é meu funcionário, mas está trabalhando dentro da minha empresa? Sim, tá? Eu tenho que cumprir e fazer cumprir as normas regulamentadoras sobre saúde e segurança do trabalho dentro da minha organização, tá? Então eu tenho que o item B ele também fala que cabe ao empregador, e quando fala cabe ao empregador, ele está falando justamente nós técnicos de segurança que vamos ter que dar esse suporte ao empregador, tá? Por isso que o empregador ele contrata um técnico de segurança, senão não tinha sentido, né? Então nós técnicos de segurança que temos que fazer informar ao empregador, dizer o que ele tem que fazer, né? Mostrar as regras e fazer cumprir as regras de segurança do trabalho dentro das organizações.
Nós temos que informar aos trabalhadores, ó, sobre os riscos ocupacionais existentes. Então, depende de cada empresa, existem riscos diferentes. Tem empresas que têm riscos biológico mais forte, por exemplo, hospitais, né? Risco biológico em hospital, risco ergonômico tem muito em hospital. Se a gente falar aqui de um porto, né, como a gente tem, muito forte ali riscos físicos, né, ruído, vibração, radiação não ionizante. Nós temos risco ergonômico, né? Então se veja que cada atividade, então tem empresas, indústrias químicas que têm um risco químico muito forte, tem empresas de escritórios que têm alguns riscos menores, mas possui também risco, e nós devemos informar aos trabalhadores esses riscos existentes, as medidas de prevenção adotadas pela empresa para eliminar ou reduzir esses riscos, os resultados dos exames médicos e exames complementares e diagnósticos, né? Nós estamos falando do que? Da NR7, estamos falando de ASO, e os resultados das avaliações ambientais realizadas nos locais de trabalho. Estamos falando de PPRA, avaliação ambiental, falamos de LTCAT, né, que é o laudo técnico das condições e dos ambientes de trabalho, tá? Elaborar as ordens de serviço sobre segurança e saúde, dando ciência aos trabalhadores, tá? Dos riscos, né? Dando ciência aos trabalhadores. Então, elaborar as ordens de serviço, tá? Então, é uma função do empregador, e quando eu falo aqui do empregador, ele contrata um técnico de segurança que vai dar esse subsídio para ele aqui, tá? Elaboração das ordens de serviço, e etc, etc. Ó, permitir que representantes dos trabalhadores acompanhem as fiscalizações, tá? Regulamentares sobre segurança do trabalho. Quando falo em representante dos trabalhadores, nós estamos falando de CIPA, né? Estamos falando da Comissão Interna de Prevenção de Acidente, NR5, nós vamos estudar mais para frente. Determinar procedimentos que devem ser adotados em caso de acidente. Então, disponibilizar à inspeção do trabalho as informações relativas à saúde e segurança do trabalho, implementar medidas preventivas, ouvindo os trabalhadores de acordo com a ordem de prioridade. Então aqui nós temos uma ordem de prioridade, né? Quando fala aqui medidas de prevenção, nós temos uma ordem de prioridade. Qual que é essa prioridade? A prioridade número 1, o que nós temos que fazer primeiro? É eliminar esse risco, tá? Então, prioridade 1, eliminar o risco. Prioridade 2, minimização de controle de fatores de risco com a adoção de medidas de proteção coletiva, tá? Depois, 3, minimização do controle dos riscos com a adoção de medidas administrativas. Quando eu falo aqui, ó, eliminação de risco, eu eliminei por completo esse risco não existe mais, tá? Exemplo, tem uma máquina fazendo barulho, tá? Eu pego essa máquina e vou lá e vou fechar essa máquina, vou enclausurar ela, né? Vou fazer uma construção, vou colocar ali sistema acústico, e esse ruído não vai sair mais para a área de trabalho e prejudicar os trabalhadores, tá? Se eu fiz isso, eliminei o risco. Se eu não consigo fazer isso, eu tenho que adotar medidas de proteção coletivas, tá? Tentar colocar algum equipamento, alguma coisa que diminua esse ruído dentro da área de trabalho, tá? Ou ruído ou outra atividade qualquer, tá? Então, se eu não conseguir eliminar aqui o ruído, eu posso tentar medidas de proteção coletiva. Se eu não conseguir as medidas de proteção coletiva, nós temos que passar para o item 3, que fala que são medidas administrativas. Quando eu falo de medidas administrativas, eu estou falando do quê? Eu estou falando de procedimento de trabalho, eu estou falando de placas de sinalização, estou falando de orientação, né, de DDS, estou falando de medidas administrativas, criação de procedimentos, falou aqui em cima, aqui, né, de fazer aqui manuais, né? Então isso são medidas administrativas, tá? Que possam também minimizar aí o fator de risco. E por último, gente, é a adoção de medidas de proteção individual. Então eu vou aplicar a medida de proteção individual depois que eu tentar todos esses fatores aqui, tá? Tentei eliminar o risco, não consegui. Opa, mas eu vou minimizar ele com as medidas de proteção coletiva.
Ah, mas ainda não é suficiente as coletivas. Eu vou também fazer ordem de serviço, vou fazer procedimentos, vou fazer toda uma parte de sinalização. Ah, mas ainda não é suficiente? Aí sim eu vou também adotar as medidas de proteção individual. Mas a prioridade de eliminação de risco, gente, tem que seguir sempre essa cadeia, tá? Nunca começar de baixo para cima, tem que começar de cima para baixo. Eliminar o risco, proteção coletiva, medidas administrativas e proteção individual, ok? Tá? Então nós vamos parar aqui no item 4.2, 1.4.2, tá? Na próxima aula a gente continua falando da NR1, vamos esmiuçar essa NR, vamos conversar bastante. Caso vocês tenham dúvida, tenham alguma pergunta, vocês podem estar mandando aí nos comentários do vídeo, você pode estar mandando na sala virtual ou via WhatsApp, que a gente vai estar respondendo para vocês aí, ok? Então quero deixar para vocês aí um grande abraço e até a nossa próxima aula.